Olá, meu aluno, minha aluna. Eu sou o professor Gustavo Viegas e nesta aula nós veremos campos conservativos. Por definição, F é um campo conservativo se existe uma função φ, tal que F é o gradiente de φ. Nesse caso, dizemos que φ é um potencial do campo F. Lembrando que gradiente de φ é derivada da φ em relação a x na componente i, mais derivada da φ em relação a y na componente j. Por exemplo, qual campo tem x² vezes y como sendo um potencial? É um campo F dado por gradiente de φ. Eu vou pegar esta função e derivar em relação a x. Derivada de x² em relação a x é 2x. Esse y é considerado constante, que está multiplicando, então fica parado ali. Aqui na direção i. Agora eu pego x² vezes y e derivo em relação a y. A derivada de y em relação a y é 1. E agora o x² é considerado constante multiplicando. E eu só repito ele. Ficou ele vezes aquele 1. Isso aqui na direção j. Vale o teorema fundamental das integrais de linha. Se f é um campo conservativo, então a integral de linha de f ao longo de uma curva C que começa em A e acaba em B é a diferença de potencial. O potencial no ponto final menos o potencial no ponto inicial. Lembrando que esta integral aqui ela calcula trabalho. Eu vou interpretar esse resultado da seguinte maneira. Independência do caminho. Aqui eu falei integral de linha ao longo de uma curva C, que começa em A e acaba em B. Só que a curva não é importante. Como só depende de onde começa e onde termina, o trabalho que o campo tem para pegar uma partícula do ponto A e levar até o ponto B, se eu for, digamos, por esta curva aqui, é exatamente o mesmo trabalho que esse campo tem para mover entre os dois pontos, indo por um outro caminho qualquer. De tal maneira que nós podemos até escrever com outra notação. Integral de linha de um campo conservativo ao longo de uma curva C que começa no ponto A e acaba no ponto B. É que em geral se escreve assim, indicando a curva. Só que como não depende da curva em si, só depende dos pontos, então temos também esta outra notação. Vejamos um exemplo. Qual o trabalho que este campo aqui tem para mover uma partícula desse ponto A até esse ponto B? O campo que eu coloquei aqui, ele é conservativo. É exatamente esse aqui visto no primeiro exemplo. E nós até sabemos que x² vezes y é um potencial. Então, vou até anotar aqui, ó, que já sabemos que x² vezes y é um potencial para este campo. Nós queremos trabalho, que é a integral de linha de f dr ao longo de uma curva C que ligue
do ponto A até o ponto B. Eu posso até tirar essa curva e fazer isso daqui. Colocar aqui o ponto inicial e aqui o ponto final. E esse trabalho é diferença de potencial. Vai ser o potencial no ponto 2, 3, menos o potencial no ponto 1, 0. E a função é x² vezes y. X² vezes y menos x² vezes y. Aqui deu 0. E aqui deu 4 vezes 3. Isso aqui deu 12. Eu estou falando de trabalho. Se isso aqui for feito em unidades do SI, a resposta é 12 joules. Vejamos agora o caso de uma integral de linha de um campo conservativo em caminho fechado. Vou pegar um ponto A e eu vou pegar uma curva C que ela é fechada. Eu quero saber qual é o trabalho que o campo conservativo tem para pegar uma partícula aqui e dar uma volta completa nessa curva. Esse trabalho é a diferença de potencial. Só que os pontos inicial e final são o mesmo. Vai ficar assim, ó. Φ de A menos Φ de A. Então, vai dar 0. Isso aqui dá 0. E quando o caminho é fechado, nós indicamos por essa circunferência que foi desenhada ali na integral. Por exemplo, qual o trabalho que este campo aqui tem para mover uma partícula ao longo de uma volta completa nesta circunferência? Este campo aqui é o mesmo campo lá do primeiro exemplo, então ele é conservativo. Ele é o gradiente dessa φ aqui. Estou falando de trabalho, que é a integral de linha do campo F, circunferência, caminho fechado, e a circunferência é a curva C que estamos falando. Bom, já que o campo é conservativo e o caminho é fechado, isso aqui é 0, porque é φ do ponto final menos φ do ponto inicial, e o ponto final e inicial são o mesmo, digamos, esse ponto A aqui. Ou seja, o trabalho que o campo tem para movimentar uma partícula ao longo de uma volta completa aqui é 0. Em certos trechos, existe um ganho de energia. Em outros trechos, um gasto de energia. De tal maneira que no final, o trabalho é de 0 joule. Espero que tenha gostado. Inscreva-se no canal. E é isso daí.